A paz e a graça do nosso amado Jesus Cristo seja na vida de todos. Nós estamos estudando o capítulo 19 do livro de Apocalipse. Na segunda parte do capítulo, eu tenho como título O Cavaleiro Montado no Cavalo Branco. Quem será esse cavaleiro citado no capítulo 19 do Apocalipse? Vamos conhecer? Em seguida, viu o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama, vê se nós vamos identificá-lo. Ele se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo. E ele tinha muitas coroas na sua cabeça. Havia escrito nele um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. A capa dele estava encharcada de sangue. Ele se chama a Palavra de Deus, ou o Verbo de Deus, usado no capítulo 1 de Gênesis para criar todas as coisas, citado no capítulo 1 de João, o Verbo de Deus. Será que nós identificamos quem está sentado nesse cavalo branco inconfundível, incomparável? O seu nome é Fiel e Verdadeiro. Existe outro a não ser o noivo, a não ser Jesus Cristo? Os exércitos do céu os seguiam, montados em cavalos brancos também, e vestidos de linho branco e puro. Lembra da igreja? Que as suas obras eram as suas vestes, branca, linho puro. Da sua boca saiu uma espada afiada, com a qual ele vencerá as nações e as governará com uma barra de ferro. Pisará as uvas no tanque do furor da sua ira, da ira do Deus Todo-Poderoso. Na capa e na perna dele estava escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Na sua capa, o que o definia, o que estava como nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não há outro. Não há outro. Então vi um anjo que estava de pé sobre o sol. Ele gritou com voz forte, dizendo o seguinte para todas as aves que estavam voando bem alto: venham, aves, e se ajuntem para o banquete de Deus. Venham e comem a carne dos reis, de generais, de soldados, de cavalos e cavaleiros, e de todas as pessoas, sejam escravas ou livres, sejam importantes ou humildes. Venham, aves, venha comer o juízo de Deus. Homens grandes, soberbos, arrogantes, que definiram como seus deuses rei o anticristo, a grande Babilônia, o seu governo. Venham, porque é chegada a hora do juízo de Deus, e eles estarão disponíveis
como carnes as aves dos céus. Depois vi o monstro e os reis do mundo inteiro e os seus exércitos reunidos para lutar contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Esse monstro citado aqui no versículo 18 é o anticristo, com o seu governo, que se juntam para a guerra do Armagedon, com exércitos, com reis, que apesar de ver até o capítulo 19, o juízo de Deus, com pragas, taças sendo derramadas, selos sendo abertos, eles continuam achando que podem alguma coisa. Vamos ver o final deles? O monstro foi feito prisioneiro junto com o falso profeta, os dois. O anticristo e o falso profeta aqui é feito prisioneiro. O monstro foi feito prisioneiro junto com o falso profeta que havia feito coisas espantosas na sua presença. O falso profeta, mesmo com poderes dados pelo próprio Satanás, pelo anticristo, fez muitas maravilhas, convenceu a muitas pessoas. E olha, isso ainda acontece. Falsos profetas, falsos sinais, chamando a atenção das pessoas para enganar as pessoas. Tá tudo aqui no Apocalipse. Temos que estar atentos à verdade da palavra de Deus, porque ela me dá condições, e o Espírito Santo de Deus que habita em mim e que me faz discernir todas as coisas, de separar o que é santo, o que é profano, de separar o que é falso e o que é verdadeiro. Depois vi o monstro e os reis do mundo inteiro e os seus exércitos reunidos para lutar contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. O monstro foi feito prisioneiro junto com o falso profeta que havia feito coisas espantosas na sua presença. Com aquelas coisas ele havia enganado os que tinham o sinal do monstro, da besta, do anticristo. E os que haviam adorado a imagem do monstro, estava tudo aqui num pacote só. O monstro e o falso profeta foram jogados vivos no lago de fogo que queima com enxofre. Os seus exércitos foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo branco. E todas as aves dos céus comeram da carne deles, até não quererem mais. Veja bem como termina o capítulo 19 do Apocalipse. Primeiro, o monstro, o anticristo e o falso profeta, com um exército inúmero, incontáveis, se reúnem para uma batalha. E eu tô perguntando aqui, cadê a batalha? Cadê a batalha? Aqui só me diz que foram todos destruídos. As pessoas pensam, sabe, de Jesus, mais ou menos assim, né? Que ele vence depois de suar muito na prorrogação, depois dos 45 minutos aqui, o nosso futebol. Aí depois dos 90 minutos ainda tem a prorrogação, nos pênaltis finais, no último pênalti é que Jesus vence. Ah, que isso, né?
fala de batalha, não. Aqui só diz que o anticristo e o falso profeta foram amarrados. Eles foram feitos prisioneiros, puderam fazer foi nada. E foram lançados vivos no lago de fogo e de enxofre, onde também será lançado o inferno, Satanás, seus demônios e todos aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor da sua vida. Então, primeira coisa, né? Misericórdia, irmão. Não tem batalha com Jesus, não. Basta uma palavra, um sopro. Então, assim acabou com o anticristo e o falso profeta, e todos aqueles que seguiam foram comidos, os seus corpos mortos foram comidos pelas aves que Deus já havia chamado para o banquete. Venha, espera um pouquinho aí. Vai haver um grande banquete para vocês aqui. E elas ficaram ali esperando. E se fartaram até não caber mais. Um outro aspecto importante, né, que eu percebi aqui, é que Deus, ele batalha pelos seus. O próprio Jesus, com a sua palavra, derruba qualquer inimigo. Eu, você, somos como a Bíblia fala que nós somos, menina dos olhos de Deus. Ai daquele que mexer com a menina dos olhos de Deus. Essa é a palavra que traz o final do anticristo, do falso profeta. Sim, ó. Acabou. Não vai se falar mais neles. Ainda tem algumas coisas para se resolver aqui no final do Apocalipse. Mas não tem poderoso para Jesus, gente. Não tem doença, sabe, que Jesus não possa. Não tem uma pessoa que Deus não possa com ela. Não tem. Fique essa palavra. Fique aí do lado, junto com um time vencedor, o noivo, o Cordeiro de Deus, o Rei dos Reis. Fica essa palavra para nossa meditação, em nome de Jesus.